das linhas aqui. Então, eu já falei para vocês semana passada. Vocês vão continuar, porque isso aqui, além de ser uma sala de aula, é um tempo de discipulado, de entrosamento, conhecer a igreja, conhecer como a gente trabalha, missões, projetos da igreja, né? Então, vocês vão continuar, mas esse módulo vocês vão precisar voltar na próxima turma, tá bom? Sim? O que você quer, amor? Olha pra cá. O que aconteceu nesse mês? Ah, muito bem. Gostei disso. E o pastor Jair? Tá andando, né? Tá zanzando. Vamos lá então? Quero dar uma corridinha com esse conteúdo, que semana que vem, sem falta, a gente já tem que dar entrada num tema novo, para a gente não se estender muito. Então, eu vou ler algumas coisas e vou explanar com a gente, tá bom? Quando eu estava escrevendo essa apostila, Deus começou a falar muito no meu coração para que a gente, antes de dar continuidade nesse tema, né, e passar para o perfil analista, que o Senhor queria que eu compartilhasse com vocês alguns conceitos referente a algumas palavras do nosso meio cristão, principalmente, né? Então, o Espírito Santo me direcionou, enquanto eu criava essa apostila, a promover uma ruptura de alguns sofismas. Sofismas são ilusões, né? Ilusão da verdade, aquilo que as pessoas querem que você ache que é verdade, mas não é. Infiltrados na igreja de Cristo, embora felizmente tenha perdido força nas últimas décadas, ainda insiste em confundir e até mesmo armar ciladas para induzir ao erro. A falta de diploma e estudo não é justificativa para permanecer na ignorância, principalmente quando se trata de confusões dialéticas, que são essas palavras, que embora superficialmente pareçam nocivas, para um olhar atento, fica claro que dissemina inverdades. Assim sendo, conhecer os reais significados de algumas palavras nos ajudarão a melhorar nossa comunicação. Algumas delas dizem respeito principalmente à nossa vida espiritual. E por isso nós vamos começar a falar sobre a sabedoria. E por que eu digo isso? Porque no mundo aí fora, o conceito de sabedoria é diferente do nosso, né? As pessoas no mundo aí fora, elas têm um conceito de sabedoria do tipo, toda forma de amor é válida, sexualmente falando, né? Todos os caminhos levam a Deus. Eu poderia ficar aqui horas dando algumas frases de impacto da sabedoria humana secular, mas que são contraponto, elas chocam, vão de frente contra o Evangelho, né? Então a gente precisa compreender essas verdades e essas inverdades, porque se a gente não tiver sabedoria primeiro, a gente não consegue entender todo o resto, né? Então a sabedoria, como a gente vai ver aqui, ela é a mãe do conhecimento. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, olha o versículo de cima. Porque a sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2, 6 e 7. Então veja assim, se Deus reserva a verdadeira sabedoria, significa que há a falsa sabedoria, amém ou não amém? Então esse já é o primeiro ponto que chama-nos a atenção. Então nós precisamos entender, conhecer e buscar essa verdadeira sabedoria, né? E porque é o Senhor quem dá essa sabedoria. Não tem curso de sabedoria, faculdade de sabedoria, apostila de sabedoria. A gente consegue, como nós estamos fazendo aqui, trazer algumas explicações conceituais. Aí você sabe de falar, mas a sabedoria para você, no seu eu, no seu íntimo, no seu coração e nas suas atitudes, você só vai ter se Deus te dá. Eu posso fazer quantas aulas com você for possível. Eu não consigo te dar sabedoria. Eu consigo te dar o conceito dela. Mas a sabedoria é para você usar e aplicar na sua vida. Quem vai te dar é Deus. De acordo com esse provérbio 2, amém? E de acordo com o dicionário da língua portuguesa, sabedoria é um justo conhecimento de verdades. Temperança, reflexão e sensatez. Temperança vem de tempero, que significa equilibrar os sabores, né? Então, quando você tempera, você não deixa a coisa insonsa, sem sabor,
Mas também, se você pôr demais, ela já não está temperada, ela está salgada ou apimentada. Então, a sabedoria, ela vem para dar esse equilíbrio e tornar as coisas agradáveis, palatáveis. De acordo com a palavra de Deus, olha que legal isso, gente. Quero ter sabedoria. Pronto, cheguei na aula da pastora hoje, eu decidi que eu quero ter sabedoria. Primeiro passo para ter sabedoria: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se hoje você decidiu, eu tenho, mas eu tenho pouco, eu quero mais. Ou eu não tinha, mas eu quero passar a ter. Então você precisa saber que para que isso aconteça de hoje em diante, o primeiro passo é: busque ter temor a Deus. Temor é ter medo mesmo, é tremer mesmo. A gente não tem que ficar floreando. Tem que ter medo de Deus, sim. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então nós temos que ter o temor. Bem-aventurado tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Eu não tenho sabedoria, eu tenho pouca. Então eu vou buscar Tiago 1,5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dado. Então quem é que dá sabedoria? Deus. Não tenho, pede que Ele vai dar para todos. Ele não dá só para pastor, Ele não dá só para crente velho, Ele dá para todos os que pedem. Amém? Agora, olha essa aqui, ó. Quem é mãe aqui, pega a visão. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Irmãos, uma criança tem sabedoria? Não. Então como que ela vai envergonhar a mãe? Vocês já pararam para pensar nesse versículo por esse ângulo? Eu confesso que quando Deus falava comigo e eu, entre um terrível crise de choro e outro, eu conseguia levantar do chão e continuar escrevendo. Uau, meu Deus! Porque é isso, a gente fala, poxa, a vara e a repreensão. E vara, gente, é vara mesmo, tá? Não é diálogo, não é terapia, é descer a vara, né? E repreensão. Aí sim a gente pode falar de repreensão, é bronca. Então, sem cutucar a família. Eu não quero crise, não. Sem crise. Então, irmãos, o que Deus falava comigo? Olha, criança não tem sabedoria. Então não tem como a vara e a repreensão dar para sabedoria, mas a criança que não tem vara e sabedoria envergonha a mãe. Ela não vai envergonhar hoje, filho. Ela vai envergonhar amanhã. Lembra da peça? Entendeu? É hoje que você dá a vara e a repreensão, para que amanhã ela não te envergonhe. Porque hoje ela é uma criança e ela não tem como ter sabedoria, porque ela é uma criança. Claro, tem crianças que são fora da caixinha, que tem inteligência, mas essa sabedoria e essa palavra está dizendo sobre uma educação constante. Então, se você quer que o seu filho não te envergonhe amanhã, siga educando ele com várias disciplinas, amém? E vai ter sabedoria. Bom, e aí, então, partindo disso, nós vamos ver alguns fundamentos da sabedoria. Vou passar rapidinho. Kairos, quem sabe o que é Kairos? Quem não sabe o que é Kairos? Não sabe o que é Kairos? Aqui. Então, assim, existe Cronos e Kairos. Quem conhece Cronos da Natura sabe que é um creme bem legal para combater a idade. Cronos, tempo velho. Tá. Entendeu? Vocês nunca mais vão esquecer. Então, é verdade, é sacadinha boa. Então, o Cronos é o tempo medido por dias, anos, calendários. Esse é o tempo humano, é o tempo do homem. E Kairos, como vocês viram aqui no primeiro tópico, é, a grosso modo, vou resumir muito, o tempo de Deus. Vocês sabem que Deus ele não tem passado, presente e futuro, né? Deus ele é o tempo todo. Então o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Então aqui o que nós vamos entender? Que a sabedoria, olha o entendimento de sabedoria entre Kairos. O tempo, ele é entendido pelos sábios como sendo o recurso mais valioso que uma pessoa possui. E é o que viabiliza melhores escolhas para a vida. Quando não se utiliza ou não se tem um tempo necessário, é possível tomar decisões apressadas que levam ao erro.
Então, muitas vezes a pessoa não usa o tempo que tem, ou ela não tem esse tempo. Vou fazer uma maquiagem, né? Então, o Aureliano não vai fazer maquiagem? Vai, ele já tá vindo. Você vai ter mais ou menos uns 15 minutos para maquiar ele. Eu preciso de 40. Falei, filha, se acostuma, porque daqui para pior, você tem 15 minutos. Então, ela não tinha tempo. É esse o exemplo que eu quero dar. Só que algumas pessoas têm o tempo e não usam. Então, os sábios entendem que a administração correta do tempo é um dos recursos mais valiosos que uma pessoa tem. Ainda no âmbito do tempo, a sabedoria promove um equilíbrio entre o passado, presente e futuro. Ó, se você é uma pessoa sábia, se você buscou, Deus te deu, você está começando a reger a sua vida sobre a maestra da sabedoria, você terá um equilíbrio na sua vida entre o passado, o presente e o futuro. Você não vai se prender no passado, mas também não vai viver ansioso com o futuro, de modo que você prejudique o seu presente. Isso é sabedoria. E você vai saber também a hora de agir e de não agir, a hora de falar e de não falar, dentro do Kairos de Deus, que geralmente é bem diferente do nosso, né? A gente ou quer falar muito rápido ou não quer falar nunca, e isso não é a vontade de Deus, tem o tempo perfeito de Deus. E quando a gente anda dentro do Kairos de Deus, as chances da gente errar são mínimas, amém? E aí, tá dando para acompanhar? Eu sei que eu tô falando rápido, tá dando para acompanhar? Se não tiver, sacode o braço aí, amém? Vamos lá. Segundo fundamento da sabedoria é a reflexão. Diz respeito do seu intelecto, a sua inteligência, trabalhando em conjunto com o seu espírito. Você está refletindo o seu espírito, E minúsculo, espírito humano. Por quê? Um pensamento sem ação, ele só gera um vazio. Você só está pensando ali, cri, né? Vácuo, um hiato gigante. Mas, por outro lado, a ação sem pensamento, ela é em vão. A ação sem pensamento é em vão. Geralmente traz consequências ruins. É a união de ambos que leva ao êxito. Quando você vive experiências sem reflexão, você fatalmente repetirá padrões que gerarão um círculo vicioso de erros. Entendeu? Então assim, você comete o mesmo erro várias vezes porque você não parou para refletir. Então você vai, caiu ali, ó, eu sei que ali eu vou tropeçar, mas eu tropecei e voltei, não pensei e voltei lá no lugar de novo. E isso é um círculo vicioso. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem assim? Eu conheço várias, né? Isso é falta de parar para pensar, falta de refletir, e é uma característica da sabedoria, refletir. Não tem aqueles que dizem que falam que existem os sábios, o inteligente e o tolo. O sábio aprende com os erros dos outros. Os inteligentes aprendem com os seus próprios erros. E o tolo não aprende de jeito nenhum. Quem somos nós na fila do pão? Na fila da sabedoria, né? Para que se pelo menos a gente não consegue ser sábio, vamos nos esforçar para ser inteligente e aprender com os nossos próprios erros, né? Mas o sábio não precisa disso. Então, para que sofrer se eu posso pedir para Deus sabedoria para eu ter esse discernimento, né? 3. Discernimento. Vamos lá. O indivíduo sábio atribui valores corretos para a ambiguidade. O que é ambiguidade, pastor? Uma coisa que tem dois significados diferentes, duas possibilidades. E o sábio, ele toma decisões que, além de boas, são perfeitamente bíblicas. Por quê? Não podemos esquecer, nós estamos na igreja, somos servos de Deus, oficiais, pastores, filhos de Deus. Esse curso é um curso que veio do âmbito empresarial, organizacional, para dentro da igreja, mas ele não vai trazer a moda do mundo para nós. Ele traz conceitos muito pertinentes e importantes, mas somos homens e mulheres de Deus. Então, o crente, ele vai usar o discernimento para tomar decisões que sejam perfeitamente bíblicas. Amém? A confiança para enfrentar esses desafios vem do dogmatismo. O dogmatismo é acreditar em algo de forma submissa, sem questionamento. Crente é dogmático, ok? Nós acreditamos em Cristo de uma forma submissa e não ficamos questionando, né? Até tem aquela passagem que uns trabalhadores trabalharam 12 horas e ganharam a mesma coisa que o outro ganhou 1 hora.
Eu realmente olho aquilo e falo, não é legal, não acho justo, mas amém. Não é, gente? Ou sou só eu que tenho essas paradas com a palavra? Gente. Não concordo, mas amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, isso é porque eu sou o quê? Dogmática. Eu vou obedecer a palavra de Deus sem questionar, com submissão, né? Então, o cara sábio tem esse discernimento bíblico e ele vai obedecer a palavra, ainda que ele não concorde. Ao seguir uma doutrina a respeito do que é certo ou errado, e no nosso caso o cristianismo, você identificará armadilhas do diabo que estão ocultas para te induzir ao erro, quando você é sábio. 2 pesos e 2 medidas não são corretos. O mundo pode dizer que não existe certo e errado, e sim diferenças de leitura de um mesmo valor. Mas o fato é que para filhos de Deus sempre haverá um desempate bíblico para todas as incertezas. Amém? Alguma dúvida? Alguma discordância? Também vocês podem levantar e falar, pastor, eu não acredito, não concordo, igual eu falei aqui que eu não concordo com o cara que ganhou igual. Oi? Oi? Vocês têm juízo? Tá bom. Vamos lá. Outro fundamento da sabedoria, bom senso. Para tomar boas decisões, é essencial ter um panorama correto de informações. Nos dias de hoje está muito mais fácil reunir o máximo de dados a respeito dos mais variados temas. A decisão de um homem sábio será pautada na análise das informações bíblicas referente ao assunto abordado e não levará em consideração aquelas que sejam divergentes da palavra. Aborto, por exemplo. Eu vou levar em conta o que a ciência fala? Que é feto, não é, tem vida, não tem vida, depois de não sei quantos dias é feto. Eu vou levar em conta? Eu não vou. Por quê? Porque essas informações todas, por mais fofinhas que sejam e convincentes, elas estão divergentes da palavra. Então, como mulher sábia de Deus, o meu posicionamento sempre vai ter o bom senso de avaliar a palavra antes de me posicionar, entendeu? Porque tem a opinião dos outros, tem a minha, mas tem que ter a palavra, a opinião bíblica. E é essa que um homem sábio, uma mulher sábia vai tomar. O homem sábio sabe agir com sensatez, anulando a ansiedade e aumentando o seu tempo de secreto com Deus para ouvir sua voz, salvaguardando as relações, evitando consequências negativas. Então, bom senso, anula a sua ansiedade, aumenta seu tempo com Deus, você vai ouvir a voz de Deus e as suas decisões vão ser tomadas com bom senso e sabedoria. Pragmatismo. Ser uma pessoa pragmática diz respeito a ter um pensamento mais utilitário, ter considerações de ordem prática, realista, com alvo definido, sem rodeios, sem subterfúgio nem improviso. As ideias são instrumentos de ação, são úteis apenas quando produzem efeito prático. Um homem sábio, ele é pragmático, tem uma postura para solucionar crises, muito mais do que apenas um pensador ou um analista. Não é o analista do perfil que a gente está falando no caso, né? Então, o que acontece? O homem sábio, ele precisa ser prático, pragmatismo, tem que ter agilidade de pensamento e agir, né? O homem não é porque ele é sábio, que ele é um filósofo, ele fica lá, guru, que só fala, pensa. Então, como a gente diz aqui, é crucial possuir uma hermenêutica eficaz e a ciência das consequências imediatas que a falta dela correta. Considerar quais são os efeitos práticos das nossas atitudes e palavras, assim como a ausência dela. Basicamente, as coisas são biblicamente como são. Isso significa que reflexão, planejamento e ação são indispensáveis, sim. Porém, são inúteis e até mesmo nocivos se não passarem pelo crivo das Escrituras. Então, ou seja, eu preciso ser prática nas minhas ações dentro da palavra. Senão, além de não obedecer a Deus, eu posso prejudicar alguém. Não adianta eu ser prática, ser rápida, ser ágil e executar as coisas se eu não fizer isso biblicamente. Porque aí eu não estou sendo sábia. Eu posso estar sendo muito técnica, muito engenheira, muito profissional, mas se eu não estiver pautado na palavra, eu posso prejudicar as pessoas. Isso acaba sendo nocivo, bem? Empatia.
Ser empático significa ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse movimento permite sentir, pensar e entender como a pessoa enxerga o mundo. A empatia permite compreender os motivos que levam a pessoa a agir como ela age. A complexidade humana é fascinante, precisa ser considerada pelos homens sábios. Abrindo um parênteses do quanto esse pequeno parágrafo fala sobre tudo que a gente vem aprendendo nesse módulo de temperamento, né? A complexidade, a diversidade de temperamentos, de perfis comportamentais. Então, ter empatia é eu, colérica, né, ou sanguíneo, olhar para uma pessoa que é mais calma, mais serena, que fala baixo, que é melancólica, que é fleumática, e eu ter empatia. Por quê? Porque eu entendo que é o jeito dela, que é o temperamento dela, e vice-versa, né? Então, essa empatia ela é muito importante em todas as áreas da nossa vida, em casa, no trabalho, mas principalmente como servos de Deus, como igreja, em comunhão, como ministério. Se a gente não tiver empatia, a gente não consegue andar, irmãos. Não conseguimos andar. A gente tem que entender que nós somos diferentes um do outro e desfaz a testa franzida. A empatia demanda ética, moral, bom caráter e um temperamento forjado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que fofo. Facinho, né? Vou repetir. A empatia demanda ética, moral, bom caráter e temperamento forjado pelo Espírito Santo de Deus. Por que temperamento forjado? Lembra que a gente aprendeu que quem nasce colérico vai morrer colérico, quem nasce fleumático vai morrer fleumático e assim sucessivamente? Mas Deus vai forjar nosso caráter e forjar nosso temperamento. Através do Espírito Santo de Deus nós podemos nos tornar melhores. E só assim a gente consegue ser empático. Porque senão eu vou achar que o meu jeito de ser é o melhor. Não, se fizesse que nem eu faço, estava melhor, estava funcionando melhor. E aí nós não conseguimos ter essa sabedoria, amém? O sentimento de coletividade precisa estar acima do individualismo. Ao adotar uma postura empática, muitas vezes ficamos em um lugar desconfortável, em que hora devemos nos calar quando gostaríamos de falar e vice-versa. Aquele que não tem empatia não desenvolverá sabedoria. Maturidade, o último fundamento da sabedoria. São alguns, né, irmãos? Eu não tenho a pretensão de, com isso, criar um conceito, né? Mas foram algumas palavras que o Senhor trouxe no meu coração como base para um homem sábio. Maturidade. Nossas emoções e sentimentos emergem e nos levam a testes do nosso autocontrole. Contudo, é válido dizer que razão e emoção não necessariamente são polos opostos. Todos nós somos constituídos pelos dois. A maturidade emocional nada mais é do que ter controle sobre as emoções e sentimentos que emergem, lidando prudentemente com as sensações, os pensamentos, as palavras e as ações. O indivíduo emocionalmente maduro não é suscetível às febres e paixões. Não se trata de ser dissimulado, sim de saber administrar e atuar de forma propícia. Ou seja, um homem que é uma mulher que são maduros emocionalmente, eles sabem controlar os ímpetos das suas emoções. Se está com muita raiva, não vai dar um soco, xingar, né? Se está muito triste, não vai cair no choro no meio da rua, no meio dos irmãos e fazer um drama. E se está magoado também não vai se separar, romper relacionamentos. E se está feliz, ele vai ver bem onde ele está também, para não ter, porque também tem pessoas que muito felizes também são imaturas. Então a maturidade emocional diz respeito a como lidarmos com isso. Não é ser dissimulado, não é ser falso. É saber lidar com as emoções, saber como se comportar diante dessas emoções. Porque quando está tudo bem, a gente está tudo bem. É na hora que vem uma emoção emergir, né, que vem daqui de dentro e sai aquela raiva. E aí, os coléricos que digo, né, Gabriel? Aí a gente tem que ter essa maturidade para se controlar e saber a hora certa de agir. Às vezes precisa se retirar, falar quando não falar quando quer falar e vice-versa, para que a gente possa ter essa maturidade que é um traço da sabedoria. Amém?
Então, todos esses 7 pontos, irmãos, a gente desenvolve baseado na sabedoria, que quem dá é Deus, e que se a gente quer, o primeiro passo é o temor de Deus, e quem não tem, pede para Deus que Ele vai dar, conforme os versículos que a gente viu, amém? Uma vez compreendida a sabedoria, precisamos entendê-la, que é com ela e somente com ela que a gente vai compreender outras palavras. Para ter a real compreensão dessas palavras, a gente precisa da sabedoria. Então vamos lá ver a diferença de alguma delas. Inspiração e motivação. Inspiração vem do latim de hálito, bafo, tá bom, né? É uma pessoa ou uma coisa que inspira, estimula a capacidade criativa. É uma ideia súbita e espontânea, geralmente brilhante e oportuna. É uma iluminação e lampejo. Para os cristãos, é o sopro divino que teria guiado os autores da Bíblia. Então, inspiração, de acordo com o dicionário, isso aqui são definições que eu tirei do dicionário, entre outras coisas, e mais especificamente para nós aqui, é o sopro divino que guiou os autores da Bíblia, amém? E ele continua guiando, amém? Nós somos autores da palavra, não somos? O livro de Atos não continua sendo escrito por nós? Aquilo que fazemos e escrevemos, quem escreve e quem não escreve devia começar a escrever, porque é bênção, é a continuidade dos atos dos apóstolos e dos discípulos, né? Então o Espírito Santo continua nos inspirando. Motivação. Motivação vem do verbo motivar mais o sufixo ação. É um conjunto de processos que dão intensidade, direção e forma para a execução de uma atividade individual. É o ato, o efeito de motivar, dar um motivo, uma causa que impulsione essa ação. Deu para vocês entenderem? Vou repetir. A motivação te dá um motivo para agir. A motivação ela é um conjunto de coisas. Às vezes não é uma coisa só. Às vezes não é só uma conversa. Às vezes é uma série de circunstâncias que vão te motivar para você fazer algo, né? É uma causa. Ou seja, mais do que palestras e cursos motivacionais, precisamos nos envolver em pregações, livros, vídeos e rodas de amigos que sejam inspiradores. Porque a motivação, irmãos, acaba quando acaba o motivo. Mas a inspiração do cristão vem do sopro do Espírito Santo de Deus e esse é eterno. Então tem uma diferença entre motivar e inspirar. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, enquanto eu viver, inspirar vocês. Porque o Espírito Santo de Deus que vai trazer o bafo, né? O hálito de Deus, para nos inspirar a fazer cada vez melhor, a sermos cada vez melhor, a melhorarmos mais. Porque aulas de motivação, se eu falo, olha, vamos fazer uma peça de teatro, então vamos fazer um jejum, temos um motivo? Temos um motivo. Está errado? Não. Mas e aí, acabou a peça, ninguém jejuou mais? Deu para vocês entenderem um exemplo? É só um exemplo, não estou dizendo que eles não jejuem, pelo amor de Deus. Mas é esse o ponto, o motivo acaba, mas se você é inspirado, você vai continuar fazendo, porque a inspiração é de Deus, é do Espírito Santo, e Ele é eterno. Pode acabar o motivo, mas a inspiração não vai acabar, amém? Bom, treinamento, treinar, mas mento. Mento é sufixo que representa o gerúndio. Gerúndio é a conjugação do verbo que expressa uma continuidade, indicando que uma ação está em curso, ela continua acontecendo. Então eu estou fazendo, eu estou indo, né? Então esse final do gerúndio, ele expressa que você está continuamente fazendo. Então treinamento é treinar continuamente, você está constantemente treinando. Executar com regularidade, exercitar, praticar. Então, você aqui está em treinamento. Por que você está em treinamento? Porque isso não vai acabar. O curso vai acabar. Este módulo vai acabar. Não se iludam. Quando acabar, a gente já vai ter criado outros módulos e vocês vão voltar para a sala de aula. Porque o treinamento não tem fim. Um médico, gente, ele estuda para o resto da vida dele. O médico, além de fazer lá, acho que é 7 anos de medicina, não tenho certeza, além de fazer os 7 anos da faculdade de medicina, depois ele vai se especializar, ele vai fazer mais, não sei se é 2 ou 3, eu sei que é depois de 10 anos que ele começa a exercer a especialidade, se ele vai ser obstetra, pediatra. Pensa que ele para, ele não para.
continua fazendo cursos e cursos de especialização. E quanto mais ele se aperfeiçoa, melhor ele é. E aí mais bem conceituado ele fica. E aí nós não estamos falando de dinheiro, mas nós como filhos de Deus temos que conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então nós vamos viver em constante treinamento em nome de Jesus. Amém? Glória Aí vamos lá. A habilidade. A habilidade é aptidão, destreza. A habilidade, disposição é um adjetivo de quem é hábil, apto e capaz. Então aqui eu trouxe esses 3 tópicos para a gente conseguir discernir habilidade, dom, talento. Enquanto que a habilidade é você estar apto para fazer algo, o dom, que pela origem etimológica vem do latim, que é a dádiva ou uma doação. O dom é uma aptidão, talento ou habilidade inato. O que é inato? Já vem da pessoa para fazer algo, especialmente algo difícil ou raro. É também um bem ou graça recebida, espiritual recebida de Deus. Por exemplo, a fé é um dom de Deus. Então o dom, para nós cristãos, principalmente, essa definição da letra B é o que mais vai nos interessar aqui, é que o dom é uma graça recebida de Deus. Então eu tenho um dom, eu tenho uma habilidade, uma aptidão. Você já fez aula de música alguma vez? Algum instrumento que você toca e nunca fez aula? Pronto, um exemplo que a gente pode dar. Gabriel toca violão, nunca fez aula de violão. É um dom, entende? Então ele tem um dom. Outros instrumentos que ele possa ter, isso eu estou dizendo possa ter, porque ter o dom não significa que você não vá sentar para aprender. Amém? Louvado seja Deus, eu glorifico a Deus que me deu o dom de ensinar. Mas não significa que eu nunca sentei para aprender a ensinar. E continuo estudando para isso. Então a gente pega o nosso dom e a gente vai treinar para a gente ter melhor habilidade. Deu para vocês entenderem? A matemática é essa, gente. Aqui vai ter um exército de excelência, em nome de Jesus. Nós vamos ter uma equipe de excelência em nome de Jesus. Porque teremos dons derramados aqui, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Muitos dons derramados sobre cada um de nós. Mas teremos também pessoas dispostas a sentar para ser treinadas, para que as suas habilidades sejam maiores. Em nome de Jesus, amém? Bom, talento. Origem etimológica do latim, talento, que é certo peso de uma matéria preciosa. Lembra que a gente leu esses dias, um talento de prata, talento de ouro, né? Então também significa talento, peso de algumas coisas que antigamente era dito. Porém, talento também significa aptidão, capacidade inata ou adquirida, intelecto notável que se afirma por méritos excepcionais. O que me chama a atenção? A letra A. Capacidade inata ou adquirida. Nós vemos pessoas que não tinham o dom, mas foram estudar, treinar, se especializar e passaram a ter talento. Amém? Percebem a diferença? Então, às vezes, gente, você quer muito uma coisa e você fala, eu não tenho dom. Seja o que for, né? Seja o que for. É que assim, de verdade, eu falo muito da música, de cantar, dançar, tocar, porque dificilmente alguém fala, puxa, eu não tenho dom para receber na recepção. Eu não tenho dom para ajudar no diaconato. Isso é difícil, né? A maioria das pessoas quer ter dom para cantar, tocar, pregar. Mas seja qual for o dom que você queira ter, não tem, não se limite por isso. Eu quero pregar e não sei. Ponto final, eu quero. Não está errado. Vai buscar. Vai treinar, vai estudar, vai se aconselhar, vai ser discipulado, vai andar com quem prega. Porque, sabe, a unção que você admira é a unção que você pode receber, irmãos. Então, busque em Deus, primeiramente, obviamente, para que você consiga exercer isso na sua vida. Para que você tenha esse talento. Amém? Até aqui está dando para acompanhar? Inteligência. Origem etimológica do latim significa entendimento e conhecimento. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. É um modo de interpretar, de julgar, interpretação e juízo. Inteligência tem a ver com conhecimento. Porque quem tem conhecimento é inteligente. Vocês compreendem? Conhecimento não é sabedoria. Embora o sábio geralmente tenha sabedoria, é possível você ser sábio e não ser inteligente. Olha que loucura. É possível você ser sábio e não ter inteligência.
É possível você ser inteligente e não ser sábio, mas o conhecimento você não consegue ficar sem. Então eles não são a mesma coisa, mas o conhecimento faz parte da inteligência. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E como você esqueceu da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que pesado. Olha que pesado. Você rejeitou o conhecimento. O que é rejeitar o conhecimento, irmãos? É não querer aprender. Não querer aprender. A palavra de Deus diz que Ele não levará em conta o tempo da ignorância. Mas, irmão, não adianta você falar, não, eu quero continuar ignorante mesmo. Isso não vai funcionar. A partir do momento que foi apresentado para você o Evangelho da Salvação, a partir que uma doida ou um doido encostou em você e falou das boas novas, acabou a ignorância para você. Você sabe ler e escrever? Você está num país como o Brasil, onde você encontra a Bíblia aí distribuída, rodo? Acabou, filho. Não tem mais ignorância para você. Ou você vai atrás do conhecimento para conhecer a Deus, para conhecer a vontade boa, perfeita e agradável dele, ou os teus filhos serão destruídos. Vocês estão entendendo o peso disso, gente? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Isso se refere para todos, inclusive os mais novos. Os mais novos que chegaram no Evangelho, os mais novos de idade, não importa. Você tem uma Bíblia na mão, você sabe ler e escrever, e se não sabe ainda, não importa também, porque tem alguém para ler para você, vai buscar o conhecimento, amém? Bom, vamos lá, tem alguns tópicos, né, que eu acredito que a sabedoria traz. Conhecer por meio da razão e da experiência. Relacionamentos com pessoas mantêm umas com as outras, quer por amizade ou quer por mera formalidade. Estar ciente de algo, conjunto de informações e princípios armazenados, combináveis, ou seja, que se combinam, utilizados para se chegar à melhor atitude ou posicionamento, né? Então, coisas que você pode usar em conjunto para chegar a uma melhor atitude. Por exemplo, eu posso usar a intuição, a contemplação, que é olhar, a classificação, ou seja, eu vou classificar o que é mais importante, a analogia, que é a comparação, e a experimentação, que é ir lá tentar fazer, ver que não deu certo, não fazer de novo. Então isso tudo faz parte de um conhecimento adquirido. Haja vista todo o conteúdo compartilhado até o momento, posso afirmar que você está apto para tomar algumas atitudes sugeridas, como abaixo elencadas, que agregarão valor ao desenvolvimento do seu ministério, carreira, relacionamento e todas as esferas da sua vida. Se antecipe ao buscar e entregar informações valiosas ao projeto. Então, eu dei um exemplo no sábado, muito legal, e tinha tido vazamento na pia da Nicole, e aí ela, amor, precisa arrumar a pia. Tá bom. Aí ele chegou em casa, ele é uma pessoa que anda bem rápido, né? Ele é bem ágil nos movimentos, então chegou em casa. Oi, amor, tudo bem? Entendeu? Aí, tá, vou lá, tá, quebrou. Aí ele foi lá abrir, comprar a vida boa, assim. Se ela tivesse mandado mensagem pra ele, dizendo, tô dando um exemplo, né? Dizendo pra ele, olha, quebrou, precisa comprar isso e isso. Ele já teria passado na casa de material de construção, já teria comprado os negócios, já chegaria lá pronto. Mas imagina, na velocidade de Mateus, ele chegar em casa, ver o que precisa, sair de novo e comprar um negócio e voltar. Natal chegou e ele não arrumou ainda a pia. Não tem problema na pia, só usei como ilustração. Às vezes eu uso meu marido, meu filho, mas eu tenho que usar a família, não posso usar vocês, né? Então a gente vai brincando dessa forma. Mas vocês entenderam? Por que você entregar as informações é sábio? Você otimiza tempo, evita treta, né? Então, entregue o maior número de informações que você puder, casais, a gente em casa, então isso é muito importante. Entrega informações, fala as coisas direito, fala completo, fala no tempo certo. Por exemplo, eu tenho um péssimo hábito de falar em cima da hora. Ih, irmão, esqueci que eu marquei o jantar na casa do Gabriel. Quando? Daqui 5 minutos. Entendeu? Sua mãe? Você também? Sua mãe? Sogra. Então, isso é péssimo, dá várias tretas.
Entende? Então, vamos procurar entregar as informações de uma forma correta para evitar problemas. E isso é sábio. Outro exemplo? Não, dá o mesmo exemplo. O mesmo exemplo? Porque o outro será. Na realidade, a gente deu informações incompletas. Nesse caso. Sem treta. Então, por isso que eu falei só um exemplo. Eu não saberia. Né? E aí, vou dar outro exemplo, então, para defender a gente. Eu moro num local que não tem comércios ao redor. Eu já esteve por lá, sabe? Então, assim, quem não tem um meio de transporte está humilhado, né? Oiapoque ali é feio. Então, o que acontece? Para trazer pão para casa, para tomar um café, é um pão, uma coisa simples. Ou você anda até a avenida lá embaixo no mercado, que é quase 1 quilômetro, ou traz quando vai e volta. Eu não saio de casa, eu estou com eles aqui, eu estou dentro de casa. Quem entra e sai, maridão. Tem que comprar o quê? Pão. Precisa falar que tem que comprar pão? Não. Se antecipa. Aplauda. Mas alguém não sabe o que Não, o pão não é volátil, é diário. Tem dias que você vai levar o pão fica lá e endurece. Tem, fato, sofá. E sofá. Se eu levasse pão de sal, que é pão de leite. Se eu levasse Sim. pão de leite, que é pão de sal. Não, no caso não tem sabor, mas Não, às vezes acontece de levar pão demais e estraga. Hoje eu até fiz torradinha com orégano, queijinho. Se você quiser o de leite, você me fala, eu só vou comprar o de sal. Pronto, é harmonia pura. Harmonioso. Bom, então assim, deu para vocês entenderem os exemplos que a gente usou aí para vocês, dá para trazer para a prática, para o dia a dia, evitar as tretas, é uma bênção, né? Entendeu? Fazer bandeja de prata, de ouro, não matar ninguém, não perder o réu primário, muito legal. Então, entrega informação e se antecipa para evitar as crises. Isso é traço de sabedoria. Outro traço de sabedoria: seja você o maior entusiasta de você mesmo e da sua equipe. Não espere as pessoas ficarem te aplaudindo, te elogiando. Se fizer, é ótimo, mas se não fizer, continua dando o seu melhor. Essa é a verdade. Entendeu? Porque, faça você. Você acha que as pessoas têm que elogiar? Elogie você. Comece por você. Dê o primeiro passo. Mas independente de qualquer coisa, seja entusiasta. O que é ser entusiasta? É animar, é inspirar. Lembra? O entusiasta, ele inspira, ele joga a pessoa para cima. Não, vai dar certo. O copo está meio cheio, não está meio vazio. Então, seja você seu inspirador, seu entusiasta, para que você possa ser dos outros. Porque se você não for o seu entusiasta, você não vai conseguir entusiasmar ninguém. Sabe? Tipo, vida, azar, isso não vai dar certo. Como é o nome daquele cachorrinho? Tem um cachorrinho do desenho, né? Como é? Rabugento. Se você for dessa, como é que você vai motivar alguém? Como é que você vai inspirar alguém se você mesmo não consegue se motivar para fazer a sua obrigação? Então, seja você essa pessoa. Não espere aplausos e elogios. Se vierem, é ótimo. Você fala, que legal. Se não vier, você segue fazendo o seu trabalho. Porque tem alguém ali em cima que para nada passa despercebido. Nada, irmãos. Nada. Nada passa despercebido por Senhor. Os olhos dele estão em todo lugar. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Tanto as coisas ótimas, maravilhosas e lindas que nós fazemos e às vezes, infelizmente, nem todo mundo reconhece, como as coisas muito erradas que nós fazemos, e graças a Deus nem todo mundo está vendo, entendeu? Porque nós não somos perfeitos. Então, graças a Deus que nós temos um Deus de misericórdia que encobre, não deixa os outros ver, e também Ele vai nos abençoar nas coisas boas. Deus é bom, né, gente? Ele é maravilhoso. Conheça a si mesmo, como já tenho falado em outras aulas. Se você se conhece, você se torna mais forte.
Você já se antecipa. Você sabe, você evita conflitos, evita atritos. Porque eu já sei que se eu me envolver nessa conversa, não vai dar certo, eu vou ficar irritada, vou ficar estressada. Qualquer coisa, exemplos que eu estou tentando passar para vocês, para que se você se conheça e aplique esse conhecimento fugindo dos conflitos. Apartai-vos da aparência do mal. Então, se você se conhece, você já sabe coisas, situações e conversas que você não deve estar perto para você evitar conflito. E isso é dor de cabeça para você, além de pecado. Oi? Quer falar comigo? Não, você falou que eu fugi hoje. Você fugiu hoje? Glória a Deus. Olha, eu fico feliz quando escuto isso. Ou você vou orar, porque senão eu vou tacar fogo. E dê paciência, que se me der força eu quebro, né? Eu sei como Aí eu fugi pra cá. Colérica, né? Bom, conheça a si mesmo, né? Aí depois que você conhecer a si mesmo, conheça seu parceiro, colaborador, gestor, conheça as pessoas com quem você convive. Pelos mesmos motivos. Porque assim, irmão, de verdade, se eu amo meu esposo maravilhoso, meu careca que tá lá, e eu sei que ele não gosta. Vou dar um exemplo que eu me comprometo, né? Ai, me foge que eu faço tudo tão bem. Vamos lá. Eu vou usar um exemplo que realmente, de fato, ele fica irritadíssimo. Quando eu marco as coisas, eu não falo pra ele. Se eu sei que isso irrita ele, e eu continuo fazendo, eu estou demonstrando que eu não estou nem aí para ele, para o que irrita ele. Louvado seja Deus, sabe o que eu fiz para evitar isso? Porque não era de propósito, eu esqueço. Então eu falo, a partir de hoje, quando alguém me convidar para alguma coisa, eu vou falar para o marido. Aí eu faço isso. Então, vamos almoçar, vou falar com ele, tá? Eu vou falar, amor, fulano de tal quer fazer tal coisa. Para eu evitar esse problema. Por quê? Independente de eu esquecer ou fazer de maldade ou não, eu incomodo. Então a gente tem que achar uma forma de não incomodar a pessoa. Mas como é que a gente vai saber? Conhecendo a pessoa que está do nosso lado. Então, a palavra diz, no que depender de vós, tenha paz com todos. Depende de você, então não irrita o marido, não irrita o pastor. É verdade, amém. Não irrita o pastor. Sério que já acabou meu tempo? Conheça todas as minúcias do projeto. Minúcias, detalhes, minuciosos. Os projetos. Que projeto? Qualquer um. Teatro, intercessão, dança, iluminação, campanha, a reforma da casa, casamento. Qualquer projeto. Tudo que você vai fazer. Vou fazer um almoço de família, é um projeto, gente. Conheça os detalhes dos projetos em que vocês estão envolvidos. Como que vai acontecer? Onde vai acontecer? Quais os prazos que você tem para começar e terminar esse projeto? Quem são os envolvidos no projeto? O objetivo desse projeto? Quais os recursos, os subsídios que você tem? Então, às vezes pode parecer bobeira, mas eu vou fazer uma lasanha. Gente, eu já passei por isso. Vou fazer uma lasanha. Legal. Não, bolo, piorou. Foi pior. Vou fazer um bolo. Abri o saco do bolo de caixinha, né, cara? Abri, pus no negócio lá. Não é farinha. Mas foi a mesma caca. Abri, joguei lá dentro, peguei o leite, joguei dentro, a margarina peguei dentro, abri a geladeira. Cadê o ovo? Não tinha ovo. E eu moro onde? Não vou comprar ovo. Joguei tudo fora. Entendeu? Então é bobeira. Era um projeto, meu bolinho. No café da tarde. Era um projeto. E deu errado porque eu não observei os detalhes do projeto. Porque eu poderia não ter comido o bolo, mas eu não ia jogar o bolo fora, o leite fora, a margarina fora. Dá pra vocês entenderem? Então é muito importante. Oi, filho. Nesse caso, bota um pouco lá, nasce o projeto sem pensar que ele é somente bater família. Se tiver uma coisa em casa, você vai ser sincero. Mas você tem que ter um ovo. Não tem, mas depois aí você tira o leite, põe o ovo, e pega uma caixinha que é só bater com uma farinha e fala uma coisa. Sem ovo? Eu não entendi então. Não, fala.
Semana que vem vai encerrar esse módulo, tá bom? Aí a gente vai começar intercessão, que está na ordem nossa cronológica. Então, semana que vem a última aula de profiling, que a gente vai abrindo os 2 perfis. E aí, na outra semana, já na bota, sem pausa, sem descanso, a gente vai entrar em intercessão. Então, o problema é que a gente não tem 1h30 de aula. Esse é o problema. Entendeu? Porque por causa da abertura, a gente acaba perdendo.